Amazônia, maior floresta tropical do mundo. Qual é sua história? Por que ela sofre ameaças? Como é a economia local? Como as pessoas contribuíram para isso? Tudo isso e muito mais, aqui no National News. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, sendo o Brasil detentor de 60% dessa floresta. Atualmente, a região conta com reservas de indígenas, regiões legais para habitação e utilização local, além de zonas industriais, mesmo que baixas. A região também conta com zonas ilegais de desmatamento da fauna e flora local e garimpo, um grande problema atualmente. A ocupação da América Latina começou primeiramente por indígenas, que eram organizados em tribos distribuídas por todo o continente americano, e na Amazônia não foi diferente. Tanto que esses indígenas tinham um conhecimento muito grande sobre os solos. Então, há alguns anos atrás, foram encontrados objetos cerâmicos e outros detrimentos no solo, a alguns centímetros ou metros abaixo. Isso significa que eles tinham um conhecimento na agricultura muito grande, porque isso fez com que o solo se tornasse mais fértil e uma fonte grande de nutrientes. No começo do século XVI, isso mudou. Colonizadores europeus, como portugueses e espanhóis, vieram à América, que mais tarde passaram a ocupar essas terras. Mas a gente sabe que isso não aconteceu de uma forma muito boa. Hoje em dia, a terra é ocupada por moradores rurais, povos originários, povos tradicionais e moradores urbanos, mas também outros. E a urbanização foi se espalhando pelo Brasil, chegando finalmente à Amazônia. Nos anos 70 foi inaugurada a Transamazônica, uma rodovia que cortaria a Amazônia a fim de integrar todo o país. Parecia que era um lugar da Terra Prometida. A Amazônia foi um autêntico fiasco, né? Tem a ideia ainda certa para onde ela vai, até onde ela vai. É um corte que se faz no Brasil. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. A economia da Amazônia certamente foi muito tardia em relação às outras regiões, uma vez que isso atrapalhou seu desenvolvimento econômico futuramente. A economia da Amazônia, além da participação da atividade industrial, também conta com a mineração, que inclusive é um de seus maiores problemas atualmente, devido à exploração de indivíduos e indústrias garimpeiras no meio amazônico, ou seja, estes indivíduos exploram áreas demarcadas para obter uma renda. A prática da mineração na região é hereditária, ou seja, passada de pai para filho, mesmo que ainda hajam indivíduos que estão dispostos a obter lucros, mesmo que populações e a biodiversidade estejam sofrendo ameaças. Nós temos a consciência de que isso é uma ilegalidade, mas mostre um caminho, um trabalho, um emprego para os nossos filhos e netos que já se formaram, que estão com seus diplomas aí guardados por falta de oportunidades. Não é porque nós queremos sujar, não é porque nós queremos destruir a natureza, é por necessidade que nós estamos fazendo isso. Tanto é que hoje na área indígena tem índios já com equipamentos. Uma operação dessa está tirando o pão, a alimentação da boca de uma criança, da boca de um neto. Então não era isso, não foi essa conversa que nós conversamos quando eu estive em Brasília. Disseram e afirmaram que não iria ter esse queima-queima. Os indígenas sempre temos, né, nosso modo tradicional de viver,
que é da terra, né, que é do rio, né, que é da natureza, da caça e da pesca. Mas infelizmente isso hoje está acabando. Hoje já não existe mais tantas caças, já não existe peixe. Então a única alternativa é que se possa trabalhar para que se tenha um recurso para que possa ter a sua alimentação. Porque não existe, como dizem nesses papéis, nessas denúncias, não existe não indígena invasor. Eles são parceiros, né? Se a gente disser sai, eles saem. O município hoje vive da atividade aurífera, né? Acredito que 90% da população sobrevive disso. As áreas que foram destruídas, poder replantar novamente. As lagoas que eles fazem, né, para tirar o minério, poder se transformar em criatórios de peixe. Né? Então existem várias maneiras que a gente possa fazer isso de maneira legal. Né? Mas para isso também é necessário que tenha um apoio por parte do governo. Né? Porque muitas vezes o garimpo só tira. Né? Só tira e a destruição fica. Dá para ter uma ideia de quantos garimpos ilegais tem aqui no município? Não tem como quantificar. São bastantes. Existem, assim, dezenas de grupos de WhatsApp onde as pessoas anunciam que precisam para o garimpo. É uma coisa entranhada dentro da sociedade. Não dá para pensar só naquele grupo de pessoas que está lá garimpando. Não. É muito mais misturado dentro da sociedade. É por isso que é difícil você acabar com a atividade, porque você teria que criar uma política pública que desse alternativa de trabalho para essas pessoas. Isso exige dinheiro, tempo, dedicação. Então os políticos locais acabam sendo lenientes com o garimpo. Porque sabe, se você cortar de vez, você está cortando desde a venda de comida no mercado até o ganho do cara do posto de gasolina. A demarcação das terras indígenas do Brasil é a garantia dos direitos fundamentais dos povos originários do país e está assegurada na Constituição Federal de 1988, embora haja leis anteriores que prevêem essa demarcação, como o Estatuto do Índio. O processo é realizado pela FUNAI, que visa manter e proteger a cultura desses povos. Vale ressaltar que essa demarcação também é importante para a preservação do meio ambiente e ainda auxilia no mapeamento e proteção dos povos isolados, isto é, os povos que não têm contato direto com a população não indígena, e também na proteção das comunidades mais vulneráveis. Com base nas pesquisas do Instituto Socioambiental, existem 731 terras indígenas no Brasil atualmente, e mais da metade, cerca de 58%, está na Amazônia Legal. A parcela de terras indígenas em cada uma das regiões do Brasil se distribui da seguinte forma: região Norte 54%, Nordeste 11%, Centro-Oeste 19%, Sudeste 6% e Sul 10%. A maior terra indígena do país tem quase 10 milhões de hectares e abriga os Yanomami e os Yacuana, além de ter sido registrado outros 13 povos isolados perto da fronteira com a Venezuela. No entanto, essas áreas são alvos de cerca de 7 mil a 10 mil garimpeiros ilegais em busca de ouro nas margens dos rios Mucajaí e Uraricoera. É muito comum a utilização do mercúrio nesses garimpos, e isso causou um impacto muito grande na saúde da população indígena que vive ali na região e que inclusive vive da pesca nesses mesmos rios contaminados. O nível de mercúrio encontrado no sangue dos Yanomamis é muito maior do que os níveis aceitáveis. Além disso, 92% da população indígena está exposta a esse tipo de contaminação. A falta de um plano de proteção e fiscalização nessas terras possibilitou que os garimpeiros se organizassem e dessa forma passassem a operar em redes de organizações criminosas de acordo com a cotação do ouro. As atividades de exploração mineral causou um grande impacto social e ambiental. O Fórum Yanomami e Ecuana também registrou ações violentas por parte dos garimpeiros, como o estrupo e o aliciamento dos indígenas para exploração dos garimpos ilegais. Além dos garimpos ilegais, as operações da Polícia Federal também focam na exploração da madeira e do seu consequente desmatamento. O desmatamento, as queimadas e as crises da Amazônia são motivos de grande preocupação para o Brasil, pois levam a alterações significativas no funcionamento dos nossos ecossistemas. Isso gera grandes impactos sobre a fertilidade e estrutura dos solos e sobre o ciclo hidrológico,
constituindo uma importante fonte de gases do efeito estufa. É necessário criar um esforço integrado, com estratégia de investimento por parte do poder público, a fim de fiscalizar e controlar o desmatamento ilegal dessa região. De acordo com o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, a Amazon, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIP, em abril de 2021, apontou que o desmatamento ilegal dessa região atingiu 778 km², o maior valor da série histórica para o mês nos últimos 10 anos. Todavia, no âmbito governamental, existem algumas medidas e políticas públicas que podem ser adotadas a fim de fiscalizar, controlar, reduzir ou até mesmo zerar o desmatamento e as crises da Amazônia, como o fim do subsídio e aumento da fiscalização ambiental, o apoio de usos sustentáveis da floresta e melhores práticas agropecuárias, aumento de planos que aumentam a renda para a conservação florestal, e a priorização do crédito rural para municípios que reduziram o seu desmatamento e etc.